Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, estamos dando início a mais um programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, nós estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E, na verdade, é um estudo com base em alguns dos tópicos do primeiro e segundo livro de Reis. Nós estamos indo já para a lição de número 3, que será estudada no próximo dia 18 de julho de 2021 e tem por título Acabe e o profeta Elias. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Sistema de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Você é muito bem-vindo, nos acompanha através da nossa mídia de comunicação. Então, o texto áureo da nossa lição diz assim, Deuteronômio 7 e 9. Saberás, pois que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações do que o amam e guardam os seus mandamentos. A verdade prática, Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia, abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Então, o texto bíblico alusivo à lição de hoje se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículos 29 e 30, bem como o capítulo 17, versículos de 1 a 7, e o capítulo 18, versículos 17 a 21. E nós vamos tratar justamente sobre o rei Acabe. O primeiro ponto da lição é a respeito do casamento de Acabe com Jezabel. O segundo ponto da lição, Elias prevê a grande seca. E o terceiro ponto da nossa lição é a respeito do encontro de Elias com Acabe. Então, nós estamos estudando nesse percurso histórico, já que esses são livros históricos, são livros de narrativas do povo de Israel, e aqui nós estamos estudando alguns reis, e esses reis foram avaliados em conformidade com aquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer em relação ao Senhor, ao Deus de Israel. E nós vamos estudar hoje a história do rei Acabe, aquele que, segundo o comentarista, foi um dos mais perversos reis de Israel. Isso porque ele se casou com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte, conforme está no primeiro livro de Reis, capítulo 16, e o versículo 31. Então, nós temos aqui também a figura de um profeta, e um profeta oral, isso porque não temos notícia de nenhum escrito, ou não temos nenhum livro da Bíblia escrito por ele. E eu me refiro ao profeta Elias. Então a gente costuma fazer a diferença entre os profetas literários, ou seja, aqueles que escreveram livros e cujos livros se encontram na Bíblia, e os profetas orais, que são aqueles que são apresentados, por exemplo, nos livros históricos, como é o caso dos profetas Elias e Eliseu. Então, o primeiro ponto da lição trata a respeito do casamento de Acabe com Jezabel. Então, Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado. Ele que foi um rei de Israel, que tinha o seu coração distanciado de Deus
Isso porque, dentre muitas decisões negativas e que desagradavam a Deus, Acabe tomou a decisão de desposar para si, ou seja, de se casar com Jezabel, essa que era uma princesa do reino de Sidom. E essa mulher, ela era uma mulher ímpia e que buscava desagradar os profetas de Deus e tentando profanar a adoração em Israel, fazendo com que o povo se prostrasse perante Baal, que era o Deus que era adorado por aqueles que habitavam essa região na qual habitava Jezabel. Pois bem, então essa mulher era devota de Baal e Acera, e dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel, e essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acabe, que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então esses casamentos arranjados, inclusive com mulheres que não faziam parte do povo de Israel, era uma estratégia política bastante comum na antiguidade, mas que comprometia definitivamente as condições espirituais do povo de Israel. E essa mulher, que era uma rainha perversa, Jezabel destruiu os profetas do Senhor, ameaçou a vida do profeta Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote. Então era uma mulher que tinha no seu coração a tendência para a injustiça e para controlar e manipular o seu esposo, o seu marido, para fazer coisas erradas, coisas injustas. Então o tráfico, ou melhor, o trágico fim de Jezabel é mostrado e profetizado por Elias, isso porque o homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães iriam devorar o seu corpo, e que foi justamente isso que aconteceu em cumprimento da profecia de Elias. Então Elias é esse homem, o profeta, que vai causar toda uma condição indigesta para o reinado, e isso é parte da atuação profética no Antigo Testamento. Bem, nós estamos assim, portanto, encerrando o primeiro bloco do nosso programa EBD em Síntese. Convidamos você a permanecer conosco, voltaremos logo em seguida. Estamos de volta, segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E nós estamos estudando hoje a lição de número 3. Estamos avaliando a atuação de Acabe enquanto rei de Israel, esse que foi um rei extremamente perverso e que foi controlado por Jezabel, a sua esposa, e que perseguia os profetas de Deus e incitava também o próprio rei Acabe para que ele cometesse atos de injustiça e de idolatria e profanasse o templo e aquilo que pertencia ao Senhor. Então o comentarista ressalta as consequências de escolhas erradas na governança. Então, todos aqueles que estão em posição de responsabilidades e imbuídos da tarefa de governarem e liderarem, precisam ser vigilantes para não fugirem do centro da vontade de Deus e não deixar de fazer aquilo que lhe é esperado que lhe faça. E nós já destacamos aqui na lição anterior que os reis de Israel eles não tinham autonomia para regir. Isso porque eles precisavam estar em conformidade com a Torá, com os ensinamentos do Senhor, além do que eles deveriam se pautar e ouvir a mensagem dos profetas. E justamente por causa disso,
Acabe, bem como Jezabel, tiveram que lidar com a mensagem obstinada e a mensagem, sobretudo, de denúncia do profeta Elias, que se opôs e contrariou os interesses tanto de Acabe quanto de Jezabel. Quem era então esse profeta Elias? A palavra Elias, ou o nome Elias, quer dizer o Senhor é Deus, ou somente o Senhor é Deus. E é justamente esse tipo de mensagem que Elias traz nesse tempo, mostrando que em meio àquela idolatria havia apenas um Deus em Israel. E uma das formas de Deus demonstrar isso através do profeta Elias é enviando uma seca. E aqui faz-se necessário fazer um esclarecimento de natureza cultural, também religiosa. Isso porque Baal e Acera, sua consorte, eram divindades sírio-fenícias que eram adoradas, ou deuses e deusa adorada, com o objetivo de favorecer as chuvas. Isso porque eles representavam a própria fertilidade. Então, se acreditava que quando as chuvas chegavam e quando a terra produzia, era em decorrência desse enlace, né, desse relacionamento de Baal com Acera. No entanto, a fim de coibir e de que o povo viesse a celebrar esse tipo de idolatria, até porque o povo de Israel estava, conforme o profeta Elias vai denunciar, e nós vamos estudar na lição mais próxima, o profeta Elias vai denunciar que o coração do povo estava dividido. Então o povo adorava Deus, o Deus de Israel, de manhã, e adorava à noite Baal. Então era um Deus, esse povo tinha uma espécie de politeísmo prático, né? Enquanto que Deus deveria ser adorado como o único Deus em Israel, esse povo adorava tanto o Deus de Israel, como adorava também outras divindades, dentre elas Baal e Acera. E achavam isso normal. Isso era esse tipo de sincretismo religioso, esse tipo de adoração era tomada como se fosse da maior naturalidade. E o profeta Elias se levantou contra esse tipo de idolatria. Isso porque Acabe, esse que foi considerado o pior rei de Israel, segundo o próprio comentarista, por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada pelo Senhor. Isso está lá no capítulo 17, versículo 1 desse primeiro livro de Reis que nós estamos estudando. E quando o profeta Elias se insurge contra o rei Acabe, e quando ele diz que não vai chover em Israel, ele não apenas está pondo em xeque a própria autoridade do rei, mas bem como a própria autoridade e poder dessa divindade, já que, conforme eu expliquei, ela estava associada à prosperidade, principalmente à produtividade da terra, e estava atrelada às chuvas e à produção de frutos decorrentes da plantação. Então, quando Elias diz, olha, não vai mais chover, Acabe, ele estava dizendo, e isso é bom que fique claro, ele estava dizendo, olha, Acabe, esse Deus que vocês arranjaram para Israel, ele é um Deus incompetente, ele é um Deus incapaz, ele é um Deus que não tem poder. E a prova disso é que eu vou determinar pela palavra do Senhor
que não haverá mais chuvas em Israel até segunda ordem e até que Deus estabeleça e determine pelo seu supremo propósito que volte a chover. Então, esse foi o preço da obediência a Deus, né? Em razão dessa obediência a Deus, Elias pagou um preço alto. E todos aqueles que exercem a condição de profetas no contexto da igreja e na própria sociedade como um todo, essas pessoas tendem a ser perseguidas, mal compreendidas e às vezes acabam pagando um preço elevado por causa da decisão de obedecerem à palavra do Senhor. Então, o episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor, diz o comentarista. Isso porque a seca que atingiu ao povo de Israel também atingiu o profeta Elias, e assim ele teve que arcar com as consequências, inclusive a perseguição, inclusive os maus tratos decorrentes da sua obediência, porque o rei Acabe e a rainha Jezabel se indispuseram contra o profeta, porque eles falaram a palavra de Deus contrariando os interesses do rei. Então, diz o comentarista, apesar de dificuldades ou das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos com pão e carne 2 vezes ao dia. Está registrado aí na sua Bíblia, no capítulo 17, versículo 6 do primeiro livro de Reis. Então, quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou, usando a viúva de Serepta. Então, é a demonstração também da providência divina, dos cuidados divinos sobre aqueles que são fiéis e que se mantêm convictos da palavra de Deus e que não fazem concessões em relação àquilo que o Senhor ordena. E Deus sempre cuida dos seus. Deus nos protege, Deus nos guarda. Evidentemente, a gente não pode esperar preservação sempre, e às vezes, conforme está na Galeria da Fé, lá no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, muitos daqueles que são obedientes e fazem a vontade de Deus são mortos, perseguidos até, não é? Pagam um preço alto e elevado, e às vezes, e muitas vezes, são galardoados na eternidade, porque aqui na terra o que tem é perseguição por parte das autoridades civis, daqueles que governam, das instituições religiosas, porque não falam aquilo que eles querem, mas falam de acordo com a autoridade da palavra de Deus. Mas, para o profeta Elias, de forma soberana e providencial, Deus não deixou que lhe faltasse o alimento, não deixou que lhe faltasse aquilo que Jesus nos ensinou a orar e a pedir, o pão nosso de cada dia. Tem muita gente querendo prosperidade, outros buscando a pobreza, mas o equilíbrio bíblico ensinado é depender da providência do Senhor, do pão nosso de cada dia que Ele nos providencia. Estamos, portanto, encerrando mais um bloco do nosso programa EBD em Síntese pelo Sistema de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. Continue conosco, voltaremos logo em seguida. Estamos de volta, programa EBD em Síntese, através do Sistema de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando na aula de hoje, e esse é o terceiro bloco do nosso programa, nós estamos estudando Acabe, o rei Acabe e o profeta Elias, e analisando como esse profeta denunciou todos os erros e excessos desse monarca de Israel, bem como
da sua esposa Jezabel, que se pôs contra o profeta Elias, isso porque o profeta Elias denunciava os erros e os pecados, tanto de Acabe quanto da própria Jezabel. Então, o terceiro ponto da nossa lição diz respeito ao encontro de Elias com Acabe. Então, conforme já destacamos aqui em outras lições e em outras oportunidades, acontece que o monarca, o rei, o governante, ele quer ter toda a autoridade e, se possível, ele quer fazer prevalecer as suas vontades, os seus interesses, as suas projeções. É da própria condição humana pecaminosa e caída as pessoas quererem se colocar acima das outras e quererem governar, às vezes, de forma autoritária, e a revelia da própria palavra de Deus, da revelação de Deus. No entanto, nenhum governo, em nenhuma época e em qualquer tempo, tem a prerrogativa divina para ser exercido de forma autoritária. Nós já vemos no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, na Antiga Aliança, que o próprio Deus dava as orientações para que o profeta se pautasse conforme a sua palavra. E quando isso não acontecia, os profetas levantavam a sua voz como arauto de Deus e denunciavam o pecado, a injustiça, a desobediência. E por causa disso, esses profetas acabavam pagando um preço elevado. E foi isso que aconteceu com o profeta Elias, que naquele contexto no qual o povo induzido por Acabe e por Jezabel, o povo adorava Baal, e o profeta Elias, sabendo que aquilo não estava em conformidade com a palavra de Deus, ergueu a sua voz, proclamou em alto e bom som que o rei estava errado. Então, esse é o papel do profeta. E o papel do profeta é revelar o caminho do Senhor, a orientação divina. Então, o comentarista ressalta aqui no ponto 3 da lição, um coração endurecido. Então, diz ele, a total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. Então, um grande problema do governante, do líder, seja ele na esfera civil, seja ele no contexto eclesiástico, é que ele estará sempre nessa tentação que é de seguir a síndrome de Lúcifer. Né? Isso porque Lúcifer não admitiu ser menor do que Deus, não admitiu ser o querubim, ungido de Deus. Ele quis mais do que isso, ele quis governar em pé de igualdade com Deus. Então, essa que foi a síndrome de Lúcifer é também a tentação de todo líder, é a tentação de todo governante, é a tentação de todo pastor. No entanto, nós sabemos que é o próprio Deus que impõe limites. Deus impôs limites à própria arrogância humana quando confundiu a língua dos homens lá na Torre de Babel. Gênesis capítulo 11. Deus impôs limites sobre os reis de Israel para que esses não tivessem várias mulheres, para que esses não ostentassem, não buscassem recursos e muito dinheiro e fortuna. E Deus deu essas orientações para que os reis se pautassem de maneira moderada, dando ouvidos à palavra do Senhor, às instruções do Senhor. No entanto, o que nós vemos aqui na narrativa dos reis de Israel é que esses reis, ao invés de obedecerem ao Senhor, seguiram seus próprios impulsos, o curso dos seus pecados e a tentação do autoritarismo. Eu não estou falando aqui em autoridade. Se ter autoridade é uma coisa, e se ser autoritário é outra totalmente diferente. E aqui Jezabel
incitando o seu esposo, Acabe, os dois, nesse conchavo, estavam conduzindo o povo para a idolatria, para se prostrar aos pés de Baal, a cometerem atos de injustiça, a perseguirem os mais pobres, a desrespeitar as propriedades das pessoas. E é o que nós lemos aqui. Esse homem, com o seu coração endurecido, ele não percebia os seus pecados. A própria Bíblia, Paulo diz lá no capítulo 11 da sua epístola aos Coríntios, que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Isso porque todos nós temos uma tendência a achar que nós estamos muito bem e que estamos no centro da vontade de Deus, de que não há nenhum erro. Então nós precisamos nos olhar através do espelho da palavra de Deus, nos deixar avaliar pelo outro. Às vezes, e na maioria das vezes, olha o que eu vou dizer, é extremamente sério, se ter alguma contradição, um confronto, faz parte, é necessário para que nós tenhamos crescimento, para que avaliemos os nossos pressupostos, para que pensemos se de fato aquilo que nós estamos defendendo é errado. E aí enquanto princípio democrático, a própria oposição faz parte do processo. Então é bom que haja oposição no processo democrático, isso para desequilibrar a força do poder e evitar o autoritarismo. Nós temos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, para moderar essas forças. E aqui no caso de Israel, essa moderação se dava através do profeta. Então, sempre que o profeta se levanta, ele causa algum tipo de incômodo, de insatisfação. Isso porque a vontade pecaminosa e caída do ser humano é que ele não seja confrontado, e que ninguém fale mal, e que ninguém se oponha, e que ele não tenha oposição. Ele não quer ter oposição, mas a oposição é necessária. E Deus permite para que as pessoas avaliem a si mesmo, para que nós, quando formos julgados, sejamos julgados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então o coração de Acabe estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado, ele se acostumou com o pecado, que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. O comentarista destaca aqui que por causa disso não houve apenas uma seca em Israel, houve também uma sequidão no coração do rei. Isso porque quando alguém se torna um costumais pecador, de modo a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece. E o que acontece é a sequidão espiritual. E não apenas o próprio rei sofreu as consequências e arcou com as consequências dos seus erros e pecados, também a população e o povo de Israel teve que sofrer por causa desses atos irresponsáveis. Então, os atos irresponsáveis dos governantes, os seus corações endurecidos, a falta de responsabilidade diante da condição humana e do sofrimento do povo, pode trazer consequências não apenas para esses, mas também para todo o povo. Então, o próprio Salomão destacou isso muito bem em um dos provérbios, que quando um governante não tem sabedoria, o povo sofre. E é isso que muitas vezes nós vemos em muitas nações, em muitos estados, em muitas cidades, que os governantes, às vezes, por falta de sensibilidade, de compromisso com a sociedade, muitas vezes, ao invés de serem verdadeiros estadistas, pessoas defensoras dos interesses coletivos da sociedade, são pessoas que querem apenas enriquecer através de atos ilícitos, e isso acaba por resultar por danos para a sociedade, e a corrupção só tende a prejudicar a sociedade como um todo. Falta saúde, falta educação, falta segurança de qualidade, porque muitas vezes os governantes não têm compromisso social, não têm compromisso com o bem-estar da sociedade, da população. Bem, nós estamos, portanto, chegando aqui ao final do nosso programa EBD em Síntese. E o nosso comentarista diz aqui na conclusão que, apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse
a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o reino à ruína. Mas a história ainda não acabou. A lição da próxima semana, nós haveremos de estudar na próxima lição um momento crucial na história de Israel, do próprio profeta Elias, que é Elias e os profetas de Aserá e Baal. Então, estamos, por hoje, concluindo mais um EBD em síntese, através da nossa Rádio Libertadora, do nosso canal de TV a cabo, do nosso canal da TV AD oficial do YouTube. Então, convidamos você a continuar nos acompanhando através das mídias sociais. Deixamos para cada um de vocês um abraço em Cristo, saudações em Cristo Jesus, a paz do Senhor. E este programa e nenhum outro programa midiático que aí está disponível substitui a aula na Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.